Olá, eu me chamo Daiane Luna, moro na cidade de Soledade, localizada na Paraíba, estudante do curso de Sociologia na UEPB, na então Universidade Estadual da Paraíba, também bolsista do programa PIBIC, na cota 2022/2023. O projeto em questão intitula-se como O Lugar da Pluriatividade na Reprodução Social dos Agricultores e Agricultoras Familiares em Soledade, tendo como orientadora a professora doutora Nerise Laurentino. Pois bem, antes de mais nada, antes que a gente possa entrar de fato no tema em questão, no tema da pesquisa, é de extrema relevância destacar aqui as minhas experiências não apenas enquanto pesquisadora, mas também enquanto pertencedora do espaço rural. O que, de certa maneira, pôde facilitar nas abordagens feitas aos agricultores e agricultoras. Também aproveito já destacando a metodologia utilizada, que teve uma abordagem de entrevistas, diretamente com esses agricultores, que acabou por contribuir no andamento da pesquisa. Pensando principalmente de abordar esse agricultor, de já possuir um determinado vínculo com este agricultor ou agricultora. Pensando também na questão deles se sentirem mais à vontade em destacar tudo o que existia naquele espaço, destacando os seus anseios, suas vontades, seus desejos, e tudo aquilo que de fato faz parte de sua realidade. Bom, para que possamos dar continuidade com a nossa apresentação, é importante aqui de maneira mais introdutória tratarmos do conceito da pluriatividade. O que é a pluriatividade? Onde ela ocorre? Para que serve? Quando surgiu? Pois bem, a pluriatividade ela surge em meados do século XX. Então, pode-se dizer que ela é um fenômeno muito recente, E a pluriatividade ela vem surgindo como uma maneira de diminuir os riscos da população rural. O fenômeno ele vem surgindo em face a vulnerabilidades encontradas, encaradas por todas essas pessoas do espaço rural. Então, compreende-se que o fenômeno da pluriatividade possui um papel decisivo na vida dos trabalhadores rurais e em sua composição econômica. De forma mais conceitual, a gente pode dizer que ela se refere-se à prática de diversas atividades econômicas que podem acontecer tanto dentro do espaço rural como fora. Porém, uma dessas atividades é necessariamente a atividade agrícola, a atividade da agricultura. Porém, como se sabe, a atividade da agricultura, por mais importante que ela seja, ela, a depender das localidades, ela é uma atividade muito instável, como foi o caso da localidade pesquisada, Ela, a depender das questões climáticas, ela não funciona muito bem, ela não consegue suprir com todas as necessidades dos agricultores. Além disso, como as questões climáticas, as questões da falta de tecnologias, e principalmente da carência de políticas públicas que venham atender às demandas que existem lá. Então, áreas como o sítio Posse, como Barrocas, como Ilha Grande, Pendência, entre outros, foram localidades do município de Soledade que a gente percebeu que tinha essas problemáticas que mais à frente a gente vai compreender melhor. Dessa maneira, a gente entende que, de fato, a pluriatividade tem, sim, um papel muito importante na vida dessas pessoas. Além disso, não só a pluriatividade, mas como também alguns programas do governo, como Bolsa Família, como também a aposentadoria rural. Então, são algumas dessas questões que vão poder, de alguma maneira, atender essas pessoas. E não só existe a questão das problemáticas que foram citadas. Para piorar a situação, a gente ainda percebe que há de maneira muito pejorativa, a forma como as pessoas têm um estigma com relação à área do espaço rural. Muitas vezes, sendo considerado como um espaço onde mora a pobreza, é um espaço pouco desenvolvido. Então, esse conjunto de coisas acabam por contribuir em uma visão muito estereotipada. E no que se refere às hipóteses, acredita-se que a relevância e a importância da pesquisa pode contribuir de maneira bastante positiva para a comunidade rural, principalmente pensando em todas as dificuldades que por eles são enfrentadas. E por meio da pesquisa, talvez possa surgir as inquietações partindo desses agricultores e agricultoras em reivindicar os seus direitos, buscando fortalecer o fenômeno da pluriatividade neste espaço, como uma maneira de fazer com que esses agricultores possam permanecer em seu lugar de origem, pensando no seu bem-estar, pensando na sua paz e harmonia. Além disso, acredito eu que a pesquisa ela tende a desenvolver outras abordagens, outras perspectivas sobre a temática, e assim fazer com que possa ganhar mais força dentro da comunidade acadêmica. Bom, com relação à justificativa, tratar sobre as questões da ruralidade na atualidade
significa uma melhor ampliação, né, da comunidade rural, tanto nos aspectos econômicos como também em aspectos sociais. Ao tratar sobre a temática, podemos, de certa maneira, incentivar, né, a comunidade rural a buscar as questões políticas, né, essas que podem favorecer, seja no sentido de inovar, né, buscar tecnologias para esse meio rural, também proporcionar mecanismos, né, que facilitem a sua vida enquanto agricultor, seja programas, né, que possam assistir esses agricultores, como também buscar estratégias de ajudar, né, na produção, né, da agricultura. Então, no sentido econômico, seria um resultado de fazer com que esse agricultor ele permaneça em seu lugar de origem, que já também já entra na questão social. Muitos desses agricultores se veem na necessidade de partir de seus lares, né, e simplesmente perdendo o seu lugar de origem, justamente porque se veem na necessidade, né, de sair de lá, onde não encontram lá uma renda que de fato os beneficie, né, e faça com que eles permaneçam nesse espaço. Então, esses seriam dois pontos interessantíssimos, né, tanto nos aspectos econômicos como sociais. Chegando na parte dos objetivos da pesquisa, temos como objetivo geral investigar a pluriatividade na composição da renda familiar da agricultura de solidariedade. Ou seja, este objetivo tem por finalidade entender, né, analisar como a pluriatividade ela vem agregando, né, na vida desses trabalhadores rurais, né, qual a diferença que vem trazendo para esses indivíduos. E como já foi dito anteriormente, né, no decorrer das falas, que a pluriatividade ela tem sido uma maneira muito interessante de se manter no espaço rural, né, pensando principalmente em outras formas, né, que não seja a renda da agricultura para assim conseguir se manterem neste espaço. Já partindo aqui para os objetivos específicos, temos o mapeamento da produção, né, que no caso os tipos de cultivos por estabelecimento, né. Então, neste objetivo, percebe-se que no espaço, né, nas comunidades, né, rurais do município de Soledade, há sempre uma mesma tipo de cultivo a ser plantado, pensando principalmente nas condições climáticas. Por exemplo, o milho e o feijão ele só pode ser plantado em períodos que estejam chovendo. Estes alimentos que são fundamentais para os agricultores, né, onde eles próprios alegam que o feijão, né, ele acaba sendo um alimento muito caro no mercado e quando é plantado, né, e cultivado acaba sendo bem melhor para eles. Então, já o milho para eles também é de extrema importância, porque eles podem, a partir deste alimento, alimentar os seus animais, né, que também traz o retorno, né. No caso, eles podem alimentar e, através desse alimento, eles podem estar se beneficiando dos animais, sejam para vender, sejam para alimentar, para trabalhar no cultivo, né, no caso do boi. Então, esse objetivo tem por finalidade entender quais são esses tipos de cultivos, né. E já que no segundo objetivo específico, temos a questão de selecionar os produtos que são comercializados, os comprados e os que não são direcionados para o autoconsumo. Esse objetivo, ele é muito importante porque a maioria dos agricultores, eles sempre destinam a produção para o autoconsumo. E, em últimos casos, é que eles conseguem comercializar, né? Porque, como já se sabe, a incerteza, né, de ter uma produção é muito complicado, justamente por conta das problemáticas citadas, questões de chuvas. Então, se eles decidirem plantar determinado produto para o comércio, para ser vendido, eles não vão garantir aquela produção durante todo o mês. Então, por fim, o objetivo específico é identificar as atividades agrícolas e não agrícolas no estabelecimento familiar. Aqui a gente vai compreender quais são as atividades agrícolas, né? Quais são as atividades com mais recorrências, que no caso são conciliadas com as atividades não agrícolas. Aqui muitos, né, acabam se envolvendo em trabalhos não agrícolas que ficam localizados mais nas cidades, né, como foi o caso de uma das agricultoras, que fala, né, que precisou ir trabalhar na cidade, né, em uma loja de eletrodoméstico, justamente porque não encontrava, né, condições suficientes de se manter somente com a renda da agricultura. Mas mesmo assim, esses agricultores não largam, não deixam de fazer parte das atividades, justamente como foi citado, por ser considerado uma maneira, né, prazerosa, né, de se sentir bem, como também outros alegaram o fato de não conseguir morar no sítio e não estar produzindo, né. Então, eles não fazem apenas por obrigação, eles não fazem por obrigação, e sim como algo que eles trazem com ele tradicionalmente. A metodologia da pesquisa em questão se trata de uma abordagem qualitativa,
Através dessa abordagem, né, que nos orientou na coleta dos dados, né, através de uma entrevista com 19 questões, né, feitas diretamente para esses agricultores e agricultoras, né, teve como principal objetivo, né, acima de tudo, né, tentar conduzir a entrevista da melhor maneira possível, né, deixando esses agricultores muito à vontade para que fossem respondidas de maneira muito natural. Então, a abordagem funcionou de maneira muito excelente, né, no qual nos possibilitou o acúmulo de dados que foi necessários para o êxito da pesquisa. Então, por meio, né, de entrevistas, né, tendo como alguns critérios, né, estabelecidos, né, buscando principalmente o perfil, né, de cada agricultor, né, para que através disso a gente tivesse os melhores resultados. Finalmente, chegando aos resultados e às discussões da pesquisa, né, inicialmente dá um destaque central à existência, né, da pluriatividade dentro dos estabelecimentos rurais do município de Soledade, né, enquanto maneira desses indivíduos conseguirem complementar suas rendas. Então, dentre todos os entrevistados, né, todos alegam que desenvolvem outras atividades além da agricultura. Atividades essas não agrícolas, como prestação de serviços, né, como foi o caso de um dos agricultores que me falou que a comercialização de água, né, através de um caminhão-pipa, né, que ele tinha. Então, é uma atividade que ajudava muito a conseguir se manter no espaço rural. Como também outros agricultores afirmaram ter um trabalho na cidade, né, trabalho esse voltado para a empresa, né, trabalhando com uma empresa de eletrodomésticos. Outros destacaram também a comercialização, né, dos produtos, porém, quando dava, né, já que toda essa produção, na maioria das vezes, era destinada para o autoconsumo, né, dentre todos os entrevistados, né, eles afirmam que tudo que é produzido é pensando, né, no bem-estar, né, na manutenção, né, da casa. Então, entende-se que a agricultura, ela vem como uma maneira desses agricultores também conseguirem abastecer suas residências, né, numa produção voltada para o autoconsumo. E também, né, como já foi dito, né, na incerteza, né, da renda da agricultura, né, mais uma vez reafirmo que todos os agricultores, eles afirmam, né, sem hesitar, que a renda de fato não é compatível, né, com a realidade deles. Então, infelizmente, a renda acaba sendo muito insuficiente, né, para as demandas que surgem. E o que muito, né, pode contribuir, além da pluriatividade, é justamente os benefícios do governo federal. Dentre os entrevistados, né, todos afirmaram possuir ou que tinham Bolsa Família, ou Seguro Safra, ou então aposentadoria rural. Então, isso torna muito claro, né, de que os benefícios, né, também têm um papel muito decisivo, né, para que esses agricultores consigam, de alguma maneira, permanecer nesse espaço. Dessa maneira, por meio das considerações finais, conclui-se que o fenômeno da pluriatividade, bastante presente no espaço rural, ela vem desenvolvendo um papel fundamental na vida dos trabalhadores rurais, pensando principalmente na não dependência da agricultura, tendo em vista ser algo que ainda é muito incerto, né? Então, combinado a isso, as questões políticas não vêm atendendo de maneira a satisfazer, né, todas as questões que são enfrentadas por esses agricultores. Além disso, a pluriatividade ela também funciona como uma maneira desses agricultores e agricultoras permanecerem em seus locais de origem, né, evitando com que essas pessoas se desloquem, né, para locais, como muitos afirmaram durante as entrevistas, ser um meio de não ficar naquele espaço passando dificuldades. E o seu único recurso é tentar a vida fora. Então, a pluriatividade ela vem como essa maneira, né, como essa estratégia de fazer com que eles consigam se manter nesse espaço, além disso, protegendo a sua cultura local, né? Então, a agricultura.